Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes e a gente está de volta com mais uma aula do curso Switch Routing Wireless Essentials. Ele é o curso 2 de 3 cursos para o CCNA, né? Então vamos lá, a gente vai falar sobre o módulo 13. O módulo 12 já falou sobre conceitos de VLAN, de WLAN, e agora a gente vai falar no módulo 13 de configurações de WLAN, tá? É uma continuação. Então o que a gente vai ver? Primeiro a gente vai configurar uma WLAN para suportar um site remoto. Na verdade, a gente vai aprender a configurar uma WLAN nessa primeira parte da aula, é, uma WLAN num escritório pequeno, residencial, com um roteador pequeno, tá? Então a gente vai ver algumas opções e o passo a passo para essa configuração. Depois a gente vai fazer mais duas partes da nossa aula. A primeira parte a gente vai ver as configurações básicas de um WLC e depois a gente vai ver as configurações um pouco mais avançadas de um WLC, que é o Wireless LAN Controller. Ele é um controlador de LAN. Na verdade, as redes de grande porte utilizam controladores, né, para que os APs não funcionem de forma independente. Então, eles funcionam de modo unificado com um controlador. Então, a gente vai ver como configurar de forma básica um controlador, depois para aceitar o Enterprise WPA2, né, que é um requisito de segurança utilizado na maioria das empresas. Por fim, a gente vai ver a solução dos problemas. Provavelmente isso aqui, essa aula vai ser dividida aqui em 2 ou 3 vídeos, além de um lab que a gente vai fazer, tá bom? Então tem algumas coisas aqui, pessoal, que a gente vai bater um pouquinho rápido, porque vai ser visto no lab, e tem os vídeos no próprio material. O material tem diversos vídeos, assistam todos os vídeos do material. Eu já mostrei para vocês em outras aulas que esses vídeos, é possível que vocês assistam esses vídeos com legenda, porque eles são em inglês, mas vocês podem ativar a legenda em português. Todos eles têm legenda em português, então vocês conseguem acompanhar os vídeos, para quem tem alguma dificuldade com inglês, né? Então tem alguns vídeos lá que vocês devem assistir e tem os packet traces para vocês, os arquivos de packet trace para vocês aprimorarem aí as suas práticas, né? A gente vai fazer provavelmente um lab, só que é aquele lab de fechamento, onde a gente configura só um WLC, né? Um controller central. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Normalmente, quando a gente está em casa, né, trabalhadores remotos, pequenos escritórios, né, redes domésticas, redes residenciais de pequeno porte, elas utilizam um roteador, né? O roteador, ele normalmente, ele já vem, ele é um equipamento que é integrado, um gateway, um roteador, um access point e um switch, tá? Normalmente eles prestam serviço de DHCP, de NAT, de QoS. A maioria dos roteadores hoje em dia tem todos esses recursos, né? E o conjunto de recursos varia dependendo do modelo do roteador. Pode ser um recurso mais potente, menos potente, mais recursos, menos recursos, né? A configuração de um modem DSL ou compatível é geralmente feita pelo representante do provedor. Isso quando tem um modem DSL, né? No nosso caso aqui, a gente vai ver como a configuração de um roteador funciona. Então, a maioria dos roteadores são pré-configurados para serem conectados à rede e prestarem serviços. Então, ele já vem de fábrica com uma série de parâmetros configurados. A primeira coisa que a gente deve fazer é alterar esses parâmetros por uma questão de segurança. Por quê? Porque se eu deixo o parâmetro de fábrica, todo mundo sabe, facilmente pesquisa-se na internet e descobre. A maioria dos roteadores usa admin como senha de acesso de administrativo, usa a rede 192.168.0/24 ou 192.168.10/24. Então, é muito simples você alguém entrar na sua rede e conseguir invadir e alterar parâmetros do seu roteador. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é alterar esses parâmetros de segurança. Então, como é que a gente faz isso, né? Primeiro, faça login no roteador usando o navegador web, né? Normalmente acessando o endereço IP do gateway do roteador, 192.168.0.1, 192.168.1.1. Ele vem, essa informação normalmente vem no manual de uso ou embaixo do roteador impresso, né? Depois você tem uma senha administrativa padrão, na maioria das vezes admin, tá? Ou administrador admin, né? Faça login utilizando
Depois altere a senha do administrador padrão, então você vai alterar essa senha, você vai fazer login, você vai acessar a página, vai fazer login e vai alterar a senha do administrador. E aí você vai lá e vai resetar o roteador e vai acessar com a nova senha. Aí você vai no endereço IPv4 do roteador, lá onde ele distribui as redes, onde ele distribui o DHCP, e vai alterar a faixa DHCP. Se o padrão é 192.168.1.0/24 ou 00/24, coloca um 92.168.100, um 98.168.99, um 92.168.10, 0/24 ou um 72.16.00/24, né? Altera para uma outra rede. Você pode alterar para uma rede não sendo /24. Todo mundo que está aqui assistindo esse curso sabe fazer VLSM. Então faz um VLSM, diminui a sua rede. Você precisa de uma rede com 254 IPs, né? Então diminui a sua rede, bota um, sei lá, bota um /26, um /27, né? Diminui a quantidade de IPs na rede. Tudo isso por uma questão de segurança. Aí você vai renovar o IP e vai fazer login novamente no roteador. Aí depois disso, você vai fazer algumas alterações da rede sem fio, propriamente dito, né? Você vai alterar os padrões da WLAN. Então, vai alterar o modo de rede, vai identificar qual o padrão 802.11 que deve ser implementado, vai configurar o SSID, que é o nome da rede, né? Vai configurar o canal, garantindo que não haja canais sobrepostos em uso, vai configurar o módulo de segurança, selecionando o WPA, WPA2, Personal, WPA2 Enterprise. O Open aqui eu nem falei, né? Que eu acho que aberto não deve ser ficar. E vai configurar a senha conforme necessário para o módulo de segurança selecionado, certo? Lembrando que senha, o ideal é no mínimo 8 caracteres, com letras, números e caracteres especiais. Esse é o tipo de senha mais seguro que a gente tem, tá? Aí, ó, um outro tipo de que a gente tem que pensar é o seguinte: na hora que eu vou projetar a minha rede em casa, existem as redes. Um único roteador pode dar conta se minha área vai ter aí uns 45 metros no ambiente aberto ou 90 metros no ambiente externo, no ambiente, né, aberto, no ambiente, num escritório muito grande, numa área no galpão, ou numa área de um quintal, numa casa, então pode ser 90 metros. Agora, se eu estou dentro da minha casa, a gente mantém ali a distância de 45 metros para ser uma distância razoável, né? Se for mais do que isso, o ideal é você utilizar a tecnologia Mesh, que é a tecnologia mais usada, ainda não é mais usada no Brasil por uma questão de preço, mas lá fora já está bem difundida. Ela é uma rede que você consegue manter aí um canal de comunicação exclusivo entre os APs, eles trocam entre eles fora do canal de comunicação que serve aos clientes e mantém uma rede estável, e você consegue que o mesmo SSID, a mesma rede, os mesmos parâmetros estejam em todos os APs. Normalmente em rede sem fios, o que o pessoal faz aqui é instala um repetidor de rede, mas aí esse repetidor precisa ter uma nova rede, um novo SSID, né? Com uma nova senha, e aí eu saio de uma rede logo na outra. É, é possível isso? É possível. Já vi lugares que funcionam muito bem isso. Porém, a rede mesh é melhor. Tá? Então, a rede mesh é muito legal. É a que eu uso na minha casa hoje, tá? Então, melhorou muito o padrão da minha rede sem fio depois que eu instalei o meu roteador mesh. Um outro parâmetro que a gente tem que ver é o NAT. Por quê? Porque na verdade, isso aqui fica quase que transparente para os usuários normais, né? A maioria dos ISPs me atribui um IP público, né? E coloca um IP privado no meu roteador. E eu não sei, às vezes, na maioria das vezes a gente nem sabe o IP público, né? O IP global que a gente está usando. Então o NAT converte o seu IP de origem privado em um IP público. O processo é revertido para pacotes recebidos. Então, na ida, ele converte o IP privado para o IP público e na volta ele reconverte do IP público para o IP privado. O NAT torna possível rastrear os números de portas de origem de cada seção de uso por dispositivo. Se o seu provedor de serviços de internet tiver IPv6 ativo,
você verá aqui o endereço IPv6 exclusivo para cada dispositivo. Então, a gente não precisa fazer NAT por IPv6, tá? São informações básicas, gente, por isso que eu estou passando bem rápido. A gente já viu isso tudo na aula passada ou em outras aulas, né, que a gente já viu, tá? Qualidade de serviço. O QoS, como é que funciona o QoS? Na verdade, o QoS, nesses roteadores, eles simplesmente marcam uma parte do cabeçalho que dá uma prioridade para aquele campo, dá uma prioridade para aquele pacote, ou avisa que aquele pacote é um fluxo junto com outros pacotes. Tá? Então, é assim que o QoS funciona. Então, quando eu falo no tráfego de voz, de vídeo, eles marcado, eles são priorizados, né? E aí eles marcam de acordo com o protocolo que está sendo utilizado ou de acordo com a aplicação mesmo, com as portas das aplicações. Isso é um serviço que muitos roteadores hoje, muitos APIs modernos têm. Então você ativa. Então, por exemplo, ele não marca o QoS, ele não avisa, ele não vai lá e marca o campo do cabeçalho IPv4, que ativa o QoS para, por exemplo, um e-mail, para um site normal na internet, mas ativa para um tráfego de streaming ou para um tráfego de um VoIP, por exemplo. Né? Então, alguns roteadores sem fio, o tráfego também pode ser priorizado em portas específicas, ok? Então, como a gente falou, depende do modelo do roteador. Ó, NAT para IPv4. Os roteadores sem fio normalmente bloqueiam portas TCP e UDP para impedir o acesso não autorizado dentro e fora de uma LAN. No entanto, há situações que as portas específicas precisam ser abertas para que determinados programas e aplicativos possam se comunicar. Port Forward, ou encaminhamento de portas, é um método baseado em regras de direcionamento de tráfego entre dispositivos em redes separadas. Port Triggering permite que o roteador encaminhe temporariamente os dados pelas portas de entrada para um dispositivo específico. Você pode usar o Port Triggering para encaminhar dados de um computador apenas quando o intervalo designado de portas é usado para fazer uma requisição de saída. Então, quando a gente precisa de que uma aplicação com um determinado intervalo de portas use aquela requisição, ele vai responder diretamente para um único host. Tá, pessoal? Isso aí normalmente é uma configuração um pouco mais avançada, mas que quando você está configurando um funcionário remoto, dependendo das aplicações que rodem no ambiente da sua empresa, na VPN da sua empresa, você vai precisar configurar. Pessoal, é, essa foi a primeira parte da aula, realmente foi tranquila, como eu falei para vocês, a gente vai tentar manter esses vídeos aí em tamanhos que sejam mais fáceis de ver, de acompanhar, né? Então essa foi a primeira parte da aula. Façam os labs, se não me engano, lá no material tem um lab para você configurar um roteador de pequeno porte. A Cisco tem um lab para isso lá no material. Então façam esse lab, tá bom? E aí a gente volta daqui a pouco com a segunda parte da nossa aula, onde a gente vai aprender a configurar um WLC, já um concentrador. Aí a gente já está falando de uma rede de médio para grande porte, tá bom? Então é isso aí, aguardo vocês no próximo vídeo.